Fala galera, bom, eu estou uns dias de férias aqui nos Estados Unidos e eu fiquei de dar um feedback sobre, além de, eu também trouxe uma questão hoje aqui sobre o que eu tenho sentido. Como eu já estou 3 dias aqui, eu já senti as energias do lugar, fiz um esforço, trabalhei bastante energia, saí do corpo 2 vezes, só que uma vez foi só em catalepsia, me afastei e voltei logo, mas ontem eu me afastei mais, eu pude ver o ambiente, eu pude fazer e vou dar um feedback do que eu estou sentindo aqui de Miami, por exemplo. Eu estou em Miami Beach agora, são quase 7 horas da noite, 6h40 e pouco da noite. Olha o solzão, é porque eu estou numa parte aqui que está pegando, como o sol já está lá embaixo, está pegando a sombra dos prédios, né? Mas olha o solzão, velho. Esse povo aqui é feliz, viu? Nesse aspecto, porque uma hora dessa aqui e você tá com um sol desse, o cara sai do trabalho aqui 5 horas da tarde, vem pra praia, velho, ainda pega sol, ainda toma banho, isso tudo acho que faz muita diferença no quesito energético, no aspecto de humor, até porque o país desenvolve, sei lá, porque realmente é um negócio assim, bem interessante. Estou me virando aqui nos inglês, né? De vez em quando trava, mas tá indo bem, não? Aquele inglês meio bagunçado, né? Bom, é o seguinte, eu trabalhei bastante. O primeiro dia foi difícil porque eu tinha passado o dia todo dentro de avião e tal, e você não consegue ter uma concentração, a mente só fica com imagens durante o dia, fica muito estafado, né? Mas já no segundo dia eu trabalhei bastante esses dias, entrei com catalepsia, não senti nada, não senti nenhuma entidade naquele momento, me afastei um pouquinho do corpo, fui puxado, entrei com catalepsia de novo e não consegui me afastar. Trabalho energético que eu fiz, mesmo assim não foi exatamente uma resposta muito boa. Ontem saí do corpo. Ontem eu me afastei, eu conversei com alguns espíritos perto em inglês, falava inglês, claro, né? Com pessoas. Olha, o sistema que eu vi aqui, pelo menos assim, na hora eu fiquei logo na segunda frequência, né? Não fui direto para. Eu percebi que eu estava na frequência um pouquinho melhor, mas era umbral. Era um sistema equilibrado. Era um lugar assim. Eu não vi muito sofrimento ali. Inclusive, não é que não tenha, mas eu achei estranho isso, porque a gente sempre tem aquela visão, a gente que mora principalmente no Brasil, né, de que um lugar como os Estados Unidos, que vive em guerra com todo mundo e tal, é um lugar que provavelmente seria sofrido, é um lugar frio, é um lugar de pessoas que no mundo espiritual não estariam bem. Olha, não foi isso que eu vi. Assim, claro que eu vi seres um pouco loucos ontem, que você vê pessoas desequilibradas, mas eu fiquei inclusive brincando em inglês com um rapaz com telecinesia. Ele estava tentando brincar comigo também, levantar algumas coisas, né, que a telecinesia extrafísica existe, no mundo espiritual, quando você sai do corpo, você consegue. Como eu estava na segunda frequência, provavelmente, ou segunda ou uma terceira, mas era a frequência ainda mais baixa, eu conseguia controlar bem já. Eu tinha uma certa. Eu explicava para ele que era uma questão de ser magnético, né? Eu brincava com ele. Só que às vezes eu percebia que o inglês ele não contava tanto, e eu já sei disso. A parte de comunicação, a gente quer. O que você quer explicar, ele já quase que capta. Vira um processo, não é nem só mental, é bem interessante. É claro que é mental, né? Mas é muito rápido a compreensão. É uma linguagem quase que universal, né? Vou virar um pouquinho para cá para vocês verem o mar também. Eu acabei vendo só o cabafé aqui. E eu queria trazer uma questão que foi o seguinte, eu acho que foi o Juliano Costa, ele mandou a seguinte questão. Ele trabalha no centro espírita, eu não lembro direito que tá, eu tô sem celular, tô sem nada aqui, não trouxe pra praia, né? E ele trabalha no centro espírita, e o que ele falou, Saulo, eu fico aqui no centro espírita às vezes, e fico um pouco chateado, não sei se é melhor de frente por causa do microfone aqui, talvez acho que bata menos vento. Fico um pouco chateado pelo fato de que as pessoas não questionam muito aqui. Tudo que fazem, às vezes eu não acho que o médium está falando uma coisa correta, e não foi isso que mandaram eu estudar Allan Kardec, né? Eu estou estudando Allan Kardec, já estudei quase todos os livros, né? Que é a codificação básica que ele chama. E ali eu vi Allan Kardec no começo, somente um cara questionador, um cara que pergunta, os espíritos fazem perguntas de todo tipo, os espíritos respondem, aqui eles não deixam perguntar nada. Aqui eu acho estranho, pô, como é que eu vou seguir uma pessoa se eu não posso? Quando eu vou perguntar, não pergunte o espírito. Eu fico na dúvida, como é que se deve agir um espírita? Bom, eu vou responder a ele mais ou menos o que eu tive de pergunta. Na minha visão. Trabalhei em centro espírita há muitos anos, gosto muito da energia, da egrégora espírita, da sensação,
Sabe, foi um dos primeiros lugares que me acolheram, o primeiro lugar que eu entrei lá, quando eu estava com dificuldade para entender o que estava acontecendo comigo no começo, que era professor, eu tenho isso contado, né? Mas eu tenho também minhas críticas em relação a isso. Na verdade, eu basicamente fui expulso de um centro espírita no momento que eu doutrinava um espírito, porque eu pensava diferente. Como eu saía do corpo e via tudo muito simples, desde o começo, eu via as coisas simples como eram, eu não tinha conhecimento de nada, eu adquiri um conhecimento quase que inato, sem tanta interferência religiosa, mística, né? Espírita. Então uma vez eu estava com um espírito na frente, e ele chegou, já aconteceu várias vezes, não, eu não perdoo, aquele tem um cara lá eu não perdoo, até que me deram a pessoa para eu doutrinar. Saulo, tenta aí. Aí eu, o médium incorporado com o espírito, né? Aí eu chegando, conversando com o espírito, ele chegou, não vem mais pra cá não, que eu não vou mais ouvir esses sermões de ninguém não. Ele tava bravo, não, eu quero ouvir, por que você tá bravo desse jeito? Tem um cara ali, tinha uma pessoa, ele falou, tem um cara assistindo lá. Tem um cara lá assistindo, gostaria de estar aqui, uma palestra. E tá lá com um cara de santinho, todo mundo dando passe nele, tava pé da vida, né? E estão pedindo para perdoar. Você sabe o que foi que ele fez? Eu digo. Aí ele, rapaz, ele chega e levantou o peito nessa hora, assim, com raiva, né? Ele me deixou preso numa árvore na frente da minha casa, estuprou minha esposa, minha filha, matou meu filho, queimou a casa toda e me deixou assistindo. Depois foi lá, me machucou, me deixou morrendo lá. E você quer que me pedem para eu perdoar, você acha certo? Eu falei, não. Rapaz, a sala toda da doutora na hora olhou para minha cara. Eu falei, não, eu não perdoaria também, eu falei para ele. Ele não tem, nem o espírito teve reação. Porque, bicho, é muito fácil falar, eu estou falando isso para mostrar como eu pensei. Depois disso tudo, ele foi ajudado, o espírito. Eu consegui uma manobra psicológica, ajudar o espírito falando o seguinte, você não precisa perdoar agora, vá com raiva. Talvez depois, agora vá o seguinte, pense na sua família primeiro, eu já sigo esse cara há muito tempo, né? Eu falei a ele, pense em você um pouco, depois com o tempo a gente vai começar a pensar sobre esse caso. No momento, eu tô com... Não. Faz o seguinte, receba ajuda agora, desliga um pouco, não precisa, você vai ser ajudado, e você, não, então não preciso perdoar. Eu falei, agora não, até porque eu não conseguiria também. Ele foi levado, foi ajudado, o espírito, foi levado embora. E depois eu fui chamado lá em cima pelo diretor da casa espírita, e ele falou, Saulo, você não pode fazer isso, eu vou ter que ir dessa forma, a gente não vai poder, porque toda vez que você vai doutrinar, você fala coisas que estão de encontro ao que Kardec falava, ao que Jesus falava. Vem cá, peraí, o senhor perdoaria? Não, mas você tem que ver que não, eu estou lhe fazendo uma pergunta direta, o senhor perdoaria? Pense na sua esposa linda, na sua filha linda, estuprou, matou, o senhor perdoaria? Não, eu estou lhe perguntando, rapaz, o cara não respondia, porque falava em Jesus, eu não perdoaria, eu falei para ele, né? Aí entramos nesse consenso, aí, enfim, eu quase que fui expulso porque eu não pude mais trabalhar no centro espírita. E é assim que eu faço fora do corpo, eu bato o papo na boa. Agora eu vou falar sobre os espíritas. O espiritismo em si é muito legal. A base, Kardec, tudo é bem feito, o espiritismo. Agora, o problema é o igrejísmo que foi feito, já falei isso algumas vezes, em cima do espírita, do espiritismo. O espírita criou uma forma, um molde religioso, um molde bobo, um molde sem criticidade, um lugar onde não se pesquisa mais, onde não se abre mais, se pesquisa só o que está ali dentro, só as obras básicas, Chico Xavier, pouco se vai fora, não se adiciona mais coisas novas, por exemplo, cromoterapia, tem centro espírita que tem colocado. Todos esses espíritas que estão saindo um pouco mais, eles estão fora da aceitação da Federação Espírita Brasileira, que até tem algumas aberturas de mente, alguns pontos, mas não são todos. Criou-se uma barreira muito grande dentro do espiritismo. E digo mais, questione. Bicho, eu não entendo como é que uma pessoa entra no centro espírita, que é dado por Kardec, que tem a tríade de filosofia, religião e ciência, que eu acho bacana também isso, né? Religião, tal, a filosofia, a forma de direcionar o pensamento, e a ciência. E questiona, por exemplo, chega numa mesa de mediúnica, depois, eu acho que todos os espíritos tinham que ter uma reunião de direcionamento, de falar ao pessoal o seguinte, nós anotamos algumas coisas aqui educadamente para que todos nós nos cuidemos, certo? E vamos agora limpar as coisas. Seguinte, eu não estou achando, as comunicações, está havendo um pouco de disputa, não há necessidade de um ser mais do que o outro. Eu não estou achando que a comunicação está muito limpa, acho que está tendo um problema aqui, ali, acho que a gente tem que melhorar nesse ponto. Eu acho que o animismo está mais forte que a parte mediúnica, há uma disputa egóica.
Eu acho que a gente podia cuidar daqui ali, questionar mesmo a casa espírita, questionar. Muitas vezes eu cheguei em casa espírita, falaram para mim assim, não, leia Kardec, mas eu tô lendo Ramatiz. Não leia Ramatiz. Ramatiz trabalha no mundo espiritual com André Luiz. Tá aí, várias psicografias dele lá, se você consegue até pegar vários de posicionamentos em que, pelo fato de ele não ser citado muito por Chico Xavier e outros autores espíritas, existe essa tiragem, essa complicação. Então eu deixo esse questionamento aqui, essa forma de você é espírita. Se você não lê Buda, se você não lê Ramatiz, se você não questiona, você não é espírita, você é um religioso só. Você está usando a religião, talvez a filosofia, porque a filosofia já questiona, e quase nada da ciência. Se você não questiona, irmão, desculpe, você não é espírita, você está fazendo alguma coisa que não seja espiritismo. Questione, quebre o pau lá dentro, nem que o cara te bote para fora, mas não deixe de ficar num ambiente onde não haja questionamento, onde não haja princípios básicos, viu? É isso que eu queria deixar. Bom, vou ficando por aqui, que a minha esposa já está me chamando ali para tomar um banho de mar, ela está lá dentro, vem pra cá, larga esse negócio. Eu encosto do rapaz, nem que o tubarão te pega aí, seu... Cadê esse negócio desse pra esposa? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, vou gravando pequenos videozinhos, um mini fax, eu não sei se eu vou conseguir gravar meia hora, porque eu sempre vou estar acompanhado, mas eu paro 10 minutinhos como agora, 11 minutinhos, bato um papo, mostro mais ou menos, diz aqui, o que eu senti por enquanto daqui, resumindo, foi legal, valeu a pena, não foi nada pesado, a energia do ambiente é legal, o ambiente independente dessa coisa que a gente sente, dessa diferenciação de equilíbrio, de lugar, de tratamento, de impostos, de limpeza, o ambiente daqui não é ruim, eu não estou sentindo, claro, salvo alguns lugares específicos, como você sai em Miami Beach à noite ali, você sente mais a densificação, mas os ambientes mais neutros, são assim, os ambientes mais tranquilos, digo, no geral, é bem legal, é um lugar legal, certo? Eu acho que o que tem aí, na verdade, é uma lavagem cerebral muito grande, somente nesses países como Cuba, Brasil, ou os lugares que tem por fora, e sobre esse avanço aí, e acaba falando mal de vários países desenvolvidos. Claro que tem outras coisas por aí por fora, tem gente que vai falar do petróleo, tem gente que vai falar dos pontos, eu estou falando somente da parte espiritual, certo? A parte espiritual, eu por enquanto não senti nada pesado. Eu vou viajar mais, amanhã estou indo para outro ambiente, já para a parte da Califórnia, e vou dar um feedback nesse ponto. Abração para vocês, fiquem em paz, FOI, fui, fiquem aqui com Miami Beach. Já está o sol sumindo aí.